Olá, jovens unidade de carbono, meu nome é Gustavo. Hoje meu dia foi bastante cheio, até tomei mordida de cachorro, não bastante em uma perna, mas nas duas. Então eu estou um pouquinho de saco cheio. Já estava passando o carro de batata, laranja, maçã, tomate, o caralho aqui na rua. Tem pedreiro martelando no vizinho e eu estou começando a ouvir que ele colocou funk. Então vamos direto ao assunto antes que as coisas piorem. Bom, se vocês estão vendo isso aqui, é porque vocês, eu imagino, querem algo mais do que um vídeo engraçado. Porque senão vocês iam estar vendo vídeos daquela molecada de cabelo colorido que faz um tutorial chumbrega, ou daqueles góticos de... Enfim, eu penso que uma certa burrice é até saudável, mas chega uma hora que você cansa, chega uma hora que você tem sede de algo mais, mas uma vontade de conhecer. Então eu creio que seja por isso que a maioria me assiste. De quem me assiste, eu queria agradecer a essas pessoas que me elogiam por, além de ser engraçado, os vídeos serem inteligentes. Valeu a galera da comunidade, valeu a galera do morro dando o maior apoio aí, firmeza. Neste instrutivo vídeo nós vamos conhecer, como sempre, coisas novas e interessantes. E o assunto é filosofia, que é minha praia, meu clube, eu me amarro, eu adoro. E para explicar, para vocês poderem entender melhor o que caralhos é essa coisa tão ampla e por isso tão confusa e distorcida, eu vou partir de um ponto inicial do famoso Pondé. Para quem não conhece o Pondé, você precisa, sei lá, ler mais a Folha, assistir mais Café Cultural, assistir a Maria Gabriela, assistir... Ai, meu Deus, enfim, se você não conhece o Pondé, cara, o Pondé é onipresente. É só procurar no YouTube. Segundo Freud, nós sofremos de 3 feridas narcisistas. O heliocentrismo, que para quem não sabe, não é nada relacionado ao seu tio Hélio, e sim a descoberta de que nós não somos o centro do universo. Nós tampouco somos o centro da galáxia, nós tampouco somos o centro do sistema onde nos encontramos, que é o sistema solar, onde nós giramos em torno do Sol. O Sol como centro. Segunda ferida é a evolução. Nós descobrimos que não somos criação perfeita, imagem e semelhança de Deus. Nós evoluímos, nós nunca fomos sempre bonitinhos assim, de um parente do macaco. E vem o carro da laranja tomar no meio do cu. Dizia eu que a aritmética... Bom, voltando. A terceira ferida é as descobertas da psicanálise freudiana, mesmo sobre o inconsciente. Ou seja, agora nós descobrimos que, além de estar jogado numa kitnet, na periferia do universo, nós não somos as criaturas eleitas e perfeitas de Deus. Além de tudo, a gente não controla as coisas totalmente. Nós temos o subconsciente, nós temos o inconsciente. Os sonhos e as coisas que passaram na nossa vida e nós não lembramos influenciam nos nossos problemas. Ainda assim, nós conseguimos ser bastante orgulhosos. Por quê? Porque nós pensamos. Nós não temos garras, nós não temos dentes afiados, nós temos um tamanho desengonçado, nós não voamos, não somos super velozes. Então o nosso barato é pensar. E assim nós inventamos as coisas para nos defender. E com o tempo a gente vai sofisticando cada vez mais as coisas, não só concretamente, como as não concretas. E inventando todas elas e nomeando todas elas. Como diria Nietzsche, nós somos alguém que perde algo atrás de uma moita, depois vai lá e achei. Tipo, eu denomino todos os mamíferos, daí eu vejo um camelo, um camelo, um mamífero. O texto sobre verdade e mentira no sentido extramoral, Nietzsche
começa com uma fábula que poderia ser contada em algum remoto rincão do universo cintilante que se derrama em um sem número de sistemas solares. Havia uma vez um astro em que animais inteligentes inventaram o conhecimento. Foi o minuto mais soberbo e mais mentiroso da história universal, mas foi somente um minuto. Passados alguns fôlegos da natureza, congelou-se o astro, os animais inteligentes tiveram de morrer. Assim poderia alguém inventar uma fábula, e nem por isso teria ilustrado suficientemente quão lamentável, quão fantasmagórico e fugaz, quão sem finalidade e gratuito fica o intelecto humano dentro da natureza. Houve eternidades em que ele não estava lá. Quando de novo ele não estiver lá, ou seja, o intelecto humano só faz sentido para a vida humana. A natureza tem um X, ela não tem nada denominado, mas enfim, a gente é que denomina as coisas dentro dela para nós. Enfim. Mas, opa, Nietzsche não é aquele cara que matou Deus? Ele não é ateu? Esse é um grande erro. E primeiro, sobre se pensar em filosofia, sobre se pensar da filosofia, que é reduzir um pensador a uma frase solta, sem contexto. O Nietzsche era um cara boa praça. Ele era uma brasa-mora. Gente fina. Conta certa vez que duas velhinhas perguntaram: Sr. Nietzsche, o senhor já foi à missa hoje? E ele disse: ainda hoje não. Quem matou Deus fomos todos nós. A modernidade, a medicina, as máquinas, a ciência em geral. Tipo, se você tá doente, você não vai no curandeiro hoje, cara. Você vai no médico. Então, a gente não precisa mais tanto de Deus quanto precisava. E tem outros sentidos nos quais nós matamos Deus, que eu vou falando mais pra frente e vocês vão perceber. Nietzsche critica tanto o cristianismo, que ele constitui coisas em demasia, principalmente a moral. Essa moral universalizada, essa moral que a gente pensa que serve pra todo mundo. Como já disse, esconder alguma coisa atrás da moita e ir lá e achar. É uma moral inventada que tem suas utilidades. Agora, tipo, o que é bom? Por exemplo, soldado que mata o inimigo, a ovelha que fica lá quietinha, não mexe com ninguém. Quem é mau é o lobo, que vai e come ela. Tipo, o lobo daí chega em casa e ele, oh, nossa, que lobo legal, que lobo da hora, como ele é bom, ele caçou o nosso alimento. Agora a família da ovelha não, a família da ovelha fica toda ressentida. A família da ovelha, nossa, como aquele lobo é mau. Nós é que somos boas, nós somos impotentes e algo acima de nós há de vingar-nos desse lobo. Porque é isso que a igreja diz, que bem-aventurados são os pobres, os fracos, os impotentes, os ricos não. Rico não, vai passar um porta céu. Topetudo é Descartes. Descartes, que é aquele da matemática mesmo, que tem as bagaças cartesianas, tudo e tal. É o Descartes, é culpa dele. É aquele do penso logo existo. O Descartes é metidão. Ele tava lá com seu chambre de seda, folgadão na beira da lareira, tomando um copo de vinho Campo Largo e fumando uma charuleta. Daí ele pensou: porra, cara. Será que isso tudo que existe? Epa, pera. Pensa nada aqui disso que existe. Epa, cara, pensa essas coisas aqui, tudo não existe. Meu corpo dentro desse chambre, desse hobby, desse bagaço aqui. Isso tudo foi produto da minha cachola. Esse fogo que queima os meus pés, esse fogo que me aquece, esse papel que eu escrevo, até o meu corpo. Então daí tem que ir fundo, né? Daí tem que fingir que nada do que ele sabe é verdade, nada do que ele conheceu até agora é verdade. E talvez ele não exista, mas há algo que faz ele chegar nessa conclusão, que há algo que ilude ele a acreditar que ele mesmo e todas as coisas que cercam ele existem, até mesmo Deus. Mas Deus pode ser quem está me enganando. Pode existir um Deus enganador
É impossível que uma força infinita e onipotente e perfeita em todos os sentidos se ocupe de uma tarefa tão vulgar como me enganar. Não. Então talvez exista um gênio maligno. Sim, um gênio maligno desocupado que empreende toda a sua indústria. Eu adoro usar essa expressão que ele usa no livro. E me enganar. Só que ele está enganando alguma coisa. Tem que haver alguma coisa para ele enganar. E essa coisa então é o que? O meu pensamento. Porque senão ele seria sozinho no mundo e não teria nada para ele enganar. Mesmo que eu não tenha um corpo, eu cheguei ao fato de que eu penso. Mesmo que eu esteja enganado, existe alguma coisa a ser enganada, que é o pensamento. Então, se eu penso, logo eu existo. Talvez eu viva uma eterna ilusão, mas depois ele vai colocar as coisas todas no seu devido lugar, vai salvar Deus, vai salvar as outras coisas, que para ele Deus é a res infinita, substância, res é substância, o pensamento é a res cogito, e tudo mais, até o corpo dele, é a res extensa. Quando ele pensa a res extensa, ele está pensando em toda a extensão, todo o corporal. Ele não está pensando em qualidade, não está pensando em isqueiro vermelho, não. Ele está pensando só numa coisa extensa, forma que ocupa. E depois ainda tem uma parte que ele vê que os outros não sentem a mesma coisa, que tipo, se ele pôr o pé ali na lareira, ele vai se queimar e só ele vai sentir aquela dor, ninguém mais vai sentir. Enfim, tem todo um conteúdo para comprovar isso. Penso logo, isso não é uma frase solta. Deus está morto não é uma frase solta. Para vocês verem como que se constrói um pensamento, como que é sistematizado o pensamento da filosofia, como não é frase solta, não é pensamento solto, não é qualquer coisa. A filosofia não é qualquer coisa. Ela tem esse trabalho de desmontar as coisas, que, como Nietzsche está desmontando a moral, que parece tão concreta. Descartes está desmontando até o eu. Quando você fala uma frase solta para um ataque, tipo, a Deus, ou então para autoajuda, isso não é filosofia. Existem muitos outros filósofos que vão desconstruir sujeitos e as coisas, e nada é como parece. A sexualidade, por exemplo, é outra coisa construída pela discursiva, pelos discursos médicos, pelos discursos legais. Tudo é moldado, e é moldado pela nossa mente orgulhosa, lembra? Que acha que é o top só porque é um animal que pensa, que constrói coisas além da matéria que os outros animais também constroem. A filosofia vai mostrando muitos pontos dispersos no ar, muitos lugares a ocupar, muitas maneiras diferentes de pensar o que parece estar bem montadinho, o que sempre foi assim. A filosofia tem um pensamento cético, mas não tem um pensamento cético diretamente ligado ao pensamento ateu. Acontece que a partir da Idade Moderna, ela vai se desvinculando assim totalmente da teologia. Ela nunca foi uma serva da teologia. Ela talvez auxiliou nos tempos antigos muito a teologia, mas hoje em dia ela é uma coisa totalmente desgarrada. Mas claro que você pode usar ela tanto para defender quanto para contradizer aos discursos religiosos. Mas em filosofia, principalmente no pensamento clássico, quando eu digo pensamento clássico, é o pensamento grego, é o pensamento lá do começo, é Platão, Aristóteles, é pau, é pedra, toda a alvenaria. Para eles, Deus não era uma entidade personalité que nem o Itaú. Ele era uma potência infinita, criadora ou organizadora ou motora. Para Aristóteles, porque ele usa o que ele chama Deus de primeiro motor. Platão chamou Deus de demiurgo, que em grego quer dizer artífice. E nós temos que saber que para os gregos o mundo não era finito e nem criado. Ele podia ser moldado. O que Deus ou o demiurgo fez, ele foi moldar as coisas que estavam aí. Porque para os gregos o mundo era eterno. Ele não tinha começo e nem fim. Teve sempre aí e vai estar sempre aí para a galera. Aristóteles diz: o que pensa Deus? Deus é puro pensamento.
Então o Deus deles é um Deus de pensamento, não é uma forma personalizada. É uma coisa transcendente. Por exemplo, Descartes usou esse Deus de pensamento para estruturar o pensamento dele, mas não necessariamente esse Deus é o Deus cristão. Mas claro, Descartes viveu no limiar da modernidade. Ele era cristão, aliás. Sócrates, Platão e Aristóteles são pré-cristianismo. Descartes, claro, era cristão. Talvez essa vulgarização venha por falhas de tradução. E claro, o Deus de Nietzsche é. Mas lembra que o nome de Deus não é Deus. O nome Deus tem plural, existiram vários deuses. O nosso Deus entidade personal, ele tem um nome provindo do hebraico, né? Lembra? Javé, Jeová. E o Nietzsche se refere a esse Deus dos judeus como um Deus de fraqueza, enquanto os deuses antigos, os deuses dos gregos, os deuses pré-judeus, eles representavam força da natureza, eles representavam as qualidades, a beleza do homem. Eles eram representação de forças naturais ou forças dos homens. Eram deuses de força. O nosso Deus não. O nosso Deus não. Para Nietzsche, o nosso Deus é um Deus de fraqueza. Ele representa a nossa desgraça, a nossa tragédia, e ele vai nos salvar desse mundo, como eu disse. Quando nós não pudermos nos vingar, nós vamos nos ressentir como a ovelha que teve o parente morto e é impotente e nada vai poder fazer sobre isso, então uma força superior vai fazer justiça por ela. A diferença da filosofia e da religião, a grande diferença é que a filosofia ela não para quando ela encontra um dogma. A religião sim. E esse é um conselho que eu dou pra vocês, é uma dica que eu dou pra vocês, que pra encerrar qualquer debate com um cristão, é só você tocar num dogma que pronto, acabou. Te pergunto como Deus ao mesmo tempo é três. Ele vai falar, é um mistério de fé, ninguém sabe. É como Deus fala com as pessoas, como que Deus se comunica com a humanidade, como que Deus a palavra de Deus é a Bíblia, como que ele fala com os profetas, ele se representa por qualquer coisa aí, sei lá, é um mistério, é um dogma, não questiona, eles não questionam um dogma. Então quando você quiser encerrar um debate é só falar de dogma. A filosofia não, a filosofia não tem parede. Mas eu recomendo, como eu já disse em vídeos anteriores, que vocês nem entrem nisso, vocês nem percam sua energia com isso. E quem é cristão, eu sei que Jesus disse ide evangelizar, ide e enfiar o nariz onde não é chamado, ide e bater na porta das pessoas 9 horas da manhã. Tudo bem. Mas não vem comentar nos meus vídeos, não vai comentar em fórum ateu, cara. Não vai tentar evangelizar em fórum ateu. Poxa, cara, eu não vou nas coisas de vocês, meter meu nariz, tentar converter vocês numa militância ateísta. Eu tô esperando o fogo e o ranger de dentes já. Isso foi só um conselho esperto para as pessoas se ligarem que ninguém tem a mesma experimentação pessoal, sensorial que nem elas. Tipo, eu nunca experimentei Jesus, como já comentaram no meu vídeo. Talvez eu tenha uma hanseníase espiritual, mas o dermatologista me disse que isso ele não pode resolver. Religião, ciência, política, arte, a filosofia ela tá sempre questionando tudo. Ela é um pensamento livre e não jogado. Ela não são frases dispersas. Os filósofos eles não pensam o que eles querem, gente. Eles têm um problema. Eu acabei de mostrar pra vocês os dois problemas, que é o da desconstrução da moral universal de Nietzsche. Tipo, o que vai ficar ali? É o que a gente chama de niilismo, esse vazio. E o problema da construção do eu e das outras coisas para Descartes. Os caras eles têm um problema que eles vão tentando responder assim. Não é que nem quando a Chiquinha tá perguntando papai porque o céu é azul, papai porque as vacas não voam. A gente faz essas coisas, a gente tá divagando, é uma coisa diferente. É coisa cabeça então. É coisa de gente cabeça então, tal. Não é pra qualquer um. Não, de certo modo não é mesmo. Mas não é uma erudição trancada, sem fim algum. Vocês acham que eu tô aqui jogando essas coisas pra vocês ficarem inteligentão, pra mostrar pros amigos que vocês sabem essas coisas aí e tal. Agora, pá, que eu fico lendo essas coisas só pra isso? Só pra ficar mais sabidão?
tipo um novo rico que ganha uma grana assim do nada só pra gastar assim. Não, tipo, pensamento é uma coisa particular, é uma coisa pra trazer pra sua vida. Não que eu queira ser um possuidor de uma instrução superior, ó. Porque se o conhecimento ele é tratado como preenchedor de banco de dados, você já está quebrando as pernas dele. Acúmulo de conhecimento inarticulável chama Dan Brown. E filosofia não tem também esse sentido que as pessoas usam às vezes de forma de viver. Tipo, minha filosofia de vida é sempre perdoar. Mas ela serve para transformar a vida. Como toda leitura, toda arte deveria fazer. Um exemplo claro de articulação é que às vezes você não pode entender uma coisa sem ter uma leitura. A primeira coisa que a gente vê na faculdade é Matrix. Eu só entendi Matrix depois que eu entrei na faculdade. Pra quem tá tendo aula de filosofia no ensino médio, já deve ter visto o mito das cavernas, que o cara sai e vê a luz, né, tal. E lá na caverna ele só via a sombra e achava que aquilo lá era realidade. Tipo, o Neo tá vivendo uma coisa que não é uma realidade. E daí ele sai, ele nasce de novo. Tem um parto do Neo, né? Descobre que tudo que ele estava vivendo era uma ilusão, ele só estava vendo sombras. Músicas, tem uma pancada de música que nós não entendemos. Por quê? Porque o nosso artista, ele é mais inteligente que a gente. Adriano Calcanhoto tem músicas que fazem referência a Freud. O Legião tem músicas que fazem referência a as histórias de filosofia. Esse mesmo Deus foi morto por vocês, que a gente desconhece. Você sabia que Brave New World não é um disco do Iron Maiden, e sim, quer dizer, mas é um livro muito famoso que fala sobre uma utopia futurística? Conhecimento tem que ser útil e não cumulativo e apreciativo. Acontece que a filosofia é uma forma de pensamento sistematizado, assim como a ciência, só que ela não usa os mesmos métodos da ciência. A filosofia também pensa a ciência, ela pensa se os métodos dela estão certos. E aí, tá tudo certo com vocês? Repetindo, vocês acham que eu atirei aqui igual banana um monte de erudição inútil pra vocês? Que eu quero mostrar que eu sou inteligentão e agora vocês podem também? É isso, é só isso. O resto tudo de boa. O método como vocês são educados na escola, a forma como trato com a diversidade, a forma como você trata com a diversidade de pensamento do outro, aliás, quem é você e o que é o outro, os produtos cosméticos, o que você come, o que você consome, como seu tempo é gasto, medido, regrado, tudo certo no trabalho, na forma de representação política do país, tudo certo? E aí, nego aí da reforma agrária e o IMST? E esses lances de propriedade privada? E a ética? O que é ética? O que é moral? Tá certo esse jornal aí que você lê, esses programas que você assiste? Tá certo? Tá justo seu salário? Tá justo obedecer? Tá justo mandar em você? A que preço deixar mandar em você? A que preço deixar ser governado? Governado pra quê? O que é governo? O que é justiça? O que é valor? O que é lucro? O que é lei? O que é norma? O que é direito? Tá tudo certo? Tá bonito? Tá beleza? Tá bonito? Dá um grito. Daí você encontra o cabra na rua e pergunta: tudo bem? E ele diz: tudo bem. Não é um barato? É um barato. O norte, a morte, a falta de sorte. Eu tô vivo, tá sabendo? Vivo sem norte, vivo sem sorte. Eu vivo, Paulinho. Aí a gente encontra um cabra na rua e pergunta: tudo bem? E ele diz pra gente: tudo bem. Não é um barato, Paulinho? É um barato. O urubu tá com raiva do boi e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. O urubu tá com raiva do boi e eu já sei que ele tem razão. É que o urubu tá querendo comer, mas o boi não quer morrer, não tem alimentação. Nada a dizer, nada, ou quase nada. O que tem a fazer, tudo, ou quase tudo. O homem, a obra divina. Na rua a obra do homem. O cheiro de gás, o asfalto fervendo,
o sol abatendo, o sol abatendo, o sol abatendo, o sol abatendo.